Boa noite a todos. Eu vou ler uma mensagem do livro Convite de Sheilas, pelo Espírito Sheila. Com Deus, em todo o universo, graça à bondade divina que jamais abandona seus filhos. Se o homem cultiva a ignorância, Deus reflete sabedoria. Se o homem debate-se nas próprias sombras, Deus projeta luz. Se o homem vitaliza o ódio, Deus oferece o amor. Se o homem estabelece conflitos, Deus convida a paz. Em todos os lances da vida, coloca-se sob o amparo divino, cultivando a prece e agindo no bem. É possível que, em meio à marcha evolutiva, enfrentes obstáculos e dificuldades. Com Deus, porém, alcançarás o porto de paz, concretizando a tua vitória espiritual. Uma boa palestra a todos. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Quem está chegando à casa a primeira vez, sinta-se abraçado. Todos os trabalhadores dessa casa e pela espiritualidade amiga que preparou esse ambiente para que nós pudéssemos vir aqui fazer uma reflexão, elevando nossos pensamentos a Deus, para recebermos aquilo que tanto precisamos. Então convidamos a todos para entrar em pensamento com nosso Senhor, com um sentimento de gratidão pela nossa vida, pela oportunidade que temos a cada dia, por esse momento de estudo, de reflexão, pela nossa saúde e pelas possibilidades que temos em cada momento da vida. Obrigado, Senhor, também por nos
suportar naquilo em que precisamos e que muitas vezes não percebemos a tua mão amiga, o teu amparo, um conselho favorável. Gratidão, Senhor. Nesse momento, então, pedimos a permissão para os mentores da casa, dando início à exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. E hoje conosco, Cristina, do Centro Deus, Amor e Caridade. Deus te ilumine nessa noite de reflexão. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Alegria estar aqui de novo. E como a casa não me pediu um tema, né? Eu vim por minha conta e risco. Nós assistimos uma palestra de Jorge Lahar de mais ou menos 2 horas e um pouquinho, sobre as dores da alma. Eu não tenho todo aquele conhecimento, né, todo aquele entendimento de Lahar, mas se vocês tiverem 2 horinhas do seu tempo, né, quem sabe a gente consegue chegar lá. Mas se não tiver 2 horinhas, uns 30 minutos já está de bom tamanho, a gente já fica bem contente, né? Ele baseou a sua exposição no livro Plenitude, de Joana de Ângeles, né, da série psicológica de Joana de Ângeles, sobre a psicografia de Divaldo Franco. E nós lemos então o livro, né, para a gente se inteirar do assunto, porque a gente achou um assunto bem interessante, né? As dores da alma, bem necessário neste momento. Nós temos um grupo de estudo no SEDAC, da doutrina sistematizada da doutrina espírita. E no início desse grupo, uma estudante bem jovem chegou para nós e disse, colocou que nós nascemos para sofrer, né? Antes que ela terminasse a frase, né, fosse adiante, chegasse no então por quê, eu disse para ela que a gente não nasceu para sofrer. A gente nasceu para resgatar e corrigir nossos erros, aprender e evoluir. E a maneira como a gente encara esse resgate, a maneira como a gente encara os problemas, né, os obstáculos que se nos apresentem, é que vai determinar o sofrimento que queremos para nós, o nosso grau de sofrimento. E por que eu interrompi a estudante? Né? Justamente para reverter aquela ideia que alguém já tinha ensinado para ela, que nós nascemos para sofrer. Que embora ainda existem muitas pessoas que acreditam que o Espiritismo é sinônimo de fenômeno sobrenatural, ainda tem aqueles que acreditam que o Espiritismo é sinônimo de sofrimento. Eu não vou para o Espiritismo porque lá ele só fala em sofrimento. E agora que eu sou espírita, eu entendo porque eu estou sofrendo, eu sei que eu tenho que sofrer, mereço passar por que estou passando. Não, né, gente? O Espiritismo é aprendizado, é evolução, é conhecimento. E tudo isso nos leva, então, àquela felicidade que a gente tanto quer, né? Então, vejamos a questão 920 do Livro dos Espíritos. O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Pobre de nós, né? Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, é possível sermos felizes aqui, sim.
dependendo de como encaramos, de como aceitamos as nossas provas, as nossas expiações. E nós vemos, tantos exemplos de pessoas com certas deficiências que poderia ser motivo de autopiedade, de se sentir as pessoas mais coitadinhas deste mundo, e levam uma vida leve, descontraída, dentro das suas possibilidades e das suas oportunidades. Mas o que é o sofrimento? Diz o dicionário que sofrimento é um substantivo masculino, não é feminino, é masculino. É a ação ou efeito de sofrer, de sentir dor física ou moral, padecimento, é amargura. Então a dor física, todo mundo sabe como é que é, Quem não já sentiu, um corte no dedo, um puxão de cabelo, um tombo, nós mais velhinhos, assim, um desgaste, no corpo. Muitas coisas podem nos provocar a dor no corpo, o sofrimento físico. Mas que a gente conserta, com medicamentos, com fisioterapias e com outras IAs, que tem por aí. E o sofrimento moral? Aquela dor da alma, aquele ferimento que vem no sentimento da gente. Como é que a gente cura? Aquela dor imensa da alma. O que é que pode causá-la? Vamos ver primeiro alguns conceitos de dor e sofrimento. Será que são a mesma coisa? Para Krishna, o sofrimento é a dor da alma. A dor da alma provém da ignorância e do apego. Então já vemos que ele sinonimiza dor e sofrimento. Uma coisa é a mesma que a outra. Então é quando fixamos uma meta para nossas vidas e não alcançamos. Mas tinha uma certeza, a gente tinha aquela certeza que ia conseguir, e estava focado naquele resultado positivo que a gente programou e não conseguiu. Então a gente sofre, se frustra e sofre. É também quando acreditamos que a nossa felicidade está nos bens materiais, no externo, É quando alcançamos e não satisfazemos, e aquele vazio que a gente tentava preencher continua, a gente sofre, se frustra e sofre. Isso é raiz de sofrimento. Então, frustrações pelos desejos e metas não satisfeitos, a permanência daquele vazio não preenchido, transforma-se em raiva e medo. E raiva e medo são emoções que nos fazem sofrer. Para Buda, dor e sofrimento são indissociáveis, são inseparáveis. Sofremos porque dói. Mas Buda dividiu o sofrimento em 3 categorias. A primeira é ótima. É o sofrimento do sofrimento. Sofrer pelo próprio sofrimento com uma angústia diante daquilo que nos acontece. É quando a pessoa sofre porque está sofrendo, se sente a pessoa mais coitadinha do mundo e sofre. Está passando por provas e expiações, Eu tenho uma mãe acamada, eu tenho um filho deficiente, eu não consigo o emprego dos sonhos, Não consegue suas realizações, ou vida difícil, e sofre com ela mesma. Ela está passando provações e morre de pena dela mesma. A gente não tem assim uma empatia com o ser amado, com a pessoa amada, quando está passando por algum sofrimento e sofre junto com ela. Então, o sofrimento do sofrimento é quando a pessoa tem empatia por ela mesma e sofre com ela mesma. O segundo sofrimento de Buda é o sofrimento da impermanência. Sofrer porque as coisas mudam, não aceitar
as transformações inevitáveis da vida. Estou envelhecendo. Jovens, juventude não é para sempre, tá? A gente envelhece. Estou me tornando um peso. E a pessoa se acomoda na sua falta de perspectiva, na sua falta de autoestima. E o tempo vai passando e ela vai se acomodando na sua auto-inutilidade, quando deveria se refazer, se reinventar e fazer um novo começo. Isso acontece muito quando as pessoas se aposentam, né? 30, 40 anos de trabalho, naquela rotina, fazendo a mesma coisa. Quando se aposenta, agora vou gozar a vida, né? Só curtição. E a curtição não vem, ou se cansa dela. Aí acaba se acomodando dentro de casa, de pijama, dormindo, comendo, vendo TV. Não vai, às vezes vai para a praça, dar milho aos pombos, como diria Raul Seixas. Isso quando vai para a praça, dar milho aos pombos, né? Já é alguma coisa. Então fica em casa e se sente inútil, e se sente triste e acaba caindo em um sofrimento profundo que é a depressão. Isso é a não aceitação das mudanças. E Joana diz que para conseguir desfrutar de determinado prazer, o indivíduo investe além das suas possibilidades, constatando depois quantas dificuldades tem a enfrentar para manter a conquista. Então, quando a gente vai além dos nossos limites para conseguir alguma coisa, para manter depois, vamos ter que ir além das nossas forças também. E isso pode doer muito. A terceira categoria de sofrimento classificada por Buda é o sofrimento do atavismo. Sofrer por se apegar ao que deveria ser mudado, resistindo às mudanças necessárias. Aqui parece que se instala aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Quando a pessoa não quer mudar o seu jeito de ser, o seu jeito de fazer. Acha que as pessoas exigem muito delas e ela não consegue corresponder. Eu vou morrer assim, não adianta. No meu tempo era de outro jeito. Mas com o tempo, né, o sofrimento vai apertando e vai ensinando a desapegar. E o Espiritismo? Como trata a dor e o sofrimento? No Espiritismo, frequentemente, a dor é interpretada como um sofrimento da alma. E na literatura espírita, normalmente, essas palavras estão usadas como sinônimos: sofrimento e dores da alma. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, preferiu usar a palavra aflição para se referir ao sofrimento moral, e os espíritos a palavras infelicidade. Mas se o nosso sofrimento depende da maneira como encaramos, né, os obstáculos que em nossos resgates, por que deixamos que ele, né, o sofrimento, nos controle? Joana diz que muitas pessoas advogam que o sofrimento é a única certeza da vida, sem compreenderem que ela está na razão direta da conduta remota de vidas passadas ou próxima da vida atual, mantida para cada qual. Então, essas colocações da Joana, né, só reforçam o que comentamos no início, quando dissemos aquela jovem, que a maneira como encaramos os nossos resgates é que determinará o nosso grau de sofrimento. Mas continua Joana. Pode-se dizer, portanto, que a sua presença do sofrimento resulta do distanciamento do amor, que lhe é o grande e eficaz antídoto.
O sofrimento e o amor são mecanismos da evolução. Então, a prática do amor leva à superação dos sofrimentos e à transformação de nossos sofrimentos em aprendizado. Quando entendemos por que sofremos e os superamos com resignação. E o amor e o sofrimento, eles são duas ferramentas que nos lapidam. Eles tiram aqueles nossos excessos, né? E quais são os nossos excessos? O orgulho, o egoísmo, a ganância, a inveja e tantos outros sentimentos que não precisamos carregar. Na terceira parte do livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Allan Kardec que a lei de Deus é o caminho para a felicidade, quando Kardec pergunta: que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, quanto mais nos afastamos da lei de amor, caridade e justiça, mais infeliz a gente vai ser, né? O afastamento da lei de Deus é causa do nosso sofrimento. E Joana ainda identifica alguns grandes problemas que refletem o nosso afastamento da lei de Deus. Consequentemente, alimentam a ansiedade, depressão e outras dores da alma que nos causam sofrimento. Em primeiro, ela coloca a descrença. A humanidade está num momento assim de afastamento, né, da lei de Deus. A descrença em Deus, em Jesus, na vida, está tomando conta dos corações humanos. E isso produz medo, produz depressão, produz ansiedade, produz ódio e divisão. E quando nos afastamos uns dos outros, quando nos afastamos de Deus, ficamos com medo, porque não tem ninguém cuidando de nós, não tem ninguém olhando por nós. E se não temos ninguém cuidando nem olhando por nós, estamos, então, por nossa conta e risco, como eu estou aqui hoje nessa palestra, da conta e risco. E às vezes o medo de viver, o medo de nos relacionarmos, o medo de morrer. Então a descrença nos adoece e a gente sofre. E se não cremos, nos tornamos materialistas. E este é o segundo problema identificado por Joana, que reflete o afastamento das leis naturais. E por consequência, sofremos. O materialismo que às vezes até acreditando em Deus, mas formamos dentro de nós uma ânsia muito grande, um desejo muito grande de conquistas materiais. O melhor carro, a melhor casa, gozar a vida, viagens, passeio, e não conseguimos. E isso nos frustra e sofremos. Outro problema apontado por Joana é o individualismo. Esse não tem muito o que falar, né? É primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? É o nosso egoísmo falando bem alto. Outro ponto é o consumismo. É quando nós compramos porque gostamos ou queremos nos manter atualizados. O produto vai fazer diferença na minha vida? Não vai. Eu só quero ter para me manter atualizado. Ou eu já tenho aquele produto, mas foi lançado uma outra versão com um botãozinho de uma corzinha diferente, eu vou lá e compro, porque eu quero me manter atualizado. Outro ponto colocado por Joana é o hedonismo.
É aquele estilo de vida que se funda ou se afunda no prazer. A busca incansável pelo prazer de ter um corpo bonito, ostentar o luxo, viver na luxúria. Este último, né, está mais em evidência. Hoje em dia se troca de parceiro como se troca de roupa, né, diriam os mais antigos. Os casamentos, aqueles jurados para uma vida toda, duram 1 ano, 6 meses, às vezes menos. Porque no primeiro probleminha no relacionamento, eu já não vejo mais em você o que eu via antes. Você já não me faz mais feliz. Eu vejo em outra pessoa que não vejo mais em você. Eu quero é ser feliz. E eu vejo nesta outra pessoa a possibilidade de encontrar a felicidade que eu tanto quero. Eu quero é ser feliz. Eu não quero problemas para minha vida. Então, eu busco outra pessoa. E o relacionamento aquele acaba. E esse troca-troca, né, acaba gerando mais infelicidade, né? E no fim as trocas são tantas que o indivíduo acaba se sentindo mais solitário, infeliz, sozinho, esquecido. Eu não tenho sorte no amor mesmo. E a pessoa esquece de construir ele próprio a sua felicidade, colocando a felicidade que ele quer na mão dos outros. E de Joana, que na busca incessante do prazer, o homem transfere-se exteriormente de uma para outra sensação, sem dar-se conta de que o desequilíbrio gerador de ansiedade é responsável pelo sofrimento que o aturde, ameaçando de desespero cruel. O exame racional e lúcido das necessidades legítimas faculta o direcionamento saudável com as compensações da harmonia íntima e do equilíbrio emocional. Então, a partir do momento que a gente começar a analisar o que realmente nós necessitamos, ao invés do que desejamos, a gente encontra o nosso equilíbrio emocional. Outro problema colocado por Joana foi a busca da perfeição estética. Antigamente a nossa academia, né, era um cabo de vassoura, cabo de esfregão, um assoalho para encerar, uma vidraça para limpar, cansava esse braço, a gente ia com o outro, né? O exercício mais levezinho que a gente tinha, depois que apareceu, foi uma maravilha, era a enceradeira. Tem gente aqui que nem sabe o que é enceradeira, né? Pois então. Mas hoje, né, a busca pela beleza, pela estética do corpo, ela está tão competitiva que as pessoas fazem absurdos com o seu corpo, né? Buscam se igualar aos seus ídolos, buscar aquela beleza dos seus ídolos, né? E quando não consegue, sofre. Às vezes precisamos fazer correções no nosso corpo, às vezes é necessário, sim. O problema é quando esse necessário é exageradamente desnecessário. Outro problema apontado por Joana é o excesso de tecnologia. As pessoas estão cada vez mais distantes uma da outra, né? Tem muitos amigos, seguidores na internet, mas o presencial conta-se no dedo, né? E estão sobrando muitos dedos. Então, nos relacionamos com quem está longe e esquecemos quem está perto.
E esse excesso de tecnologia nos leva a outro problema identificado por Joana, que nos afasta das leis de Deus. Os falsos ídolos. Aqueles influenciadores, né, que vão para as telinhas pregar coisas que eles mesmos não praticam, mas que rendem muitos likes. E muitas vezes atrás daquela pessoa, daquela desenvoltura toda, está uma pessoa profundamente infeliz, querendo ser notada. Podem ainda ser pessoas cheias de ódios, incitando seus seguidores contra os seus opositores, né? Incitando o ódio em nome do amor. E a crença e a admiração por esses influenciadores nos leva a outro problema identificado por Joana, que é uma sociedade tomada pelo ódio. Não há mais respeito por opiniões. Eu te odeio porque tu não pensa igual a mim. Vou te cancelar. É a palavra do momento, né? Porque tuas ideias são diferentes da minha. Então você foi excluído do grupo. E se formos buscar a origem de todo esse materialismo que vivemos, né? Do individualismo, do consumismo, da busca pela perfeição estética, da falta de relacionamento humanizado, dos falsos ídolos e do ódio vivido pela humanidade, nós chegaremos lá no nosso primeiro problema, que é a descrença. E esses comportamentos humanos contribuem então para o desenvolvimento da ansiedade, da depressão e outros males da alma. Mas Joana ainda classifica 4 grupos de personalidades diante do sofrimento. Pessoas que buscam sucesso material resultando em ansiedade. Eu quero dinheiro, eu preciso encontrar a fama, eu preciso comprar aquele carro, eu quero, eu desejo, faço o que for preciso para conseguir. Isso é ansiedade, é o mal da alma. Pessoas que se sentem derrotadas e deprimidas. Será que um dia eu vou conseguir, gente? Nada dá certo na minha vida, eu sou um fracasso mesmo. E a pessoa se sente derrotada antes mesmo de tentar. E não tenta, se deprime e sofre, porque não tem iniciativa. Tem também as pessoas rebeldes, que se opõem aos valores sociais. São pessoas movidas por suas ideias, seus ideais, e os querem impor, achando que a sociedade tem que se adaptar às suas convicções e às suas verdades. A sociedade tem que mudar toda uma maneira normal, né? Esqueci a palavra. A normalidade, né, da sociedade, e tem que se adaptar para essa pessoa se encaixar. Quando na verdade o que pode estar lhe faltando é a sua própria aceitação. Ela se exclui ao invés de se incluir. São pessoas que se sentem incompreendidas e sofrem pela sua própria incompreensão. Outro dia nós estávamos em conversa no estudo do Evangelho Redivivo e falávamos sobre os excluídos. E a pergunta foi: quem são os excluídos? Alguém aqui alguma vez já se sentiu excluído? Em nenhum momento? Muitas foram as respostas. E entre elas, todos somos excluídos. Em algum momento das nossas vidas nos sentimos assim. Nos sentimos excluídos de um grupo de trabalho que queríamos fazer, de um grupo de amigos que queríamos participar,
Joana Festa e tantos outros, né? Todos nós temos nossos momentos de exclusão, e nesses momentos de exclusão pelos quais passamos, deveríamos nos tornar mais solidários àqueles a quem consideramos excluídos da sociedade. Porque nós temos nossos momentos de exclusão, eles têm uma vida de exclusão. E o quarto grupo, classificado por Joana, é o de pessoas que adotam uma visão espiritualista e se libertam do sofrimento. Essas não tem muito o que falar, né? Essas pessoas que já chegaram no nível do desapego. Nós mesmos, sabedores de tudo isso, né? Como não sofrer? Como não sofrer diante da perda de um ente querido? Como não sofrer diante de um desatino de um ente querido? Ah, mas és espírita, já entende essas coisas. O ser espírita não nos exclui de sofrimento. Ele nos ensina a entendê-lo e a superá-lo. E para nos conhecermos melhor e sabermos em que ponto estamos, né? Em que classificação nos encontramos nessa classificação da Joana, qual grupo nos encaixamos, ela nos apresenta 4 ferramentas para o nosso autoconhecimento e para a nossa transformação pessoal. A primeira é o conhecimento espiritual, manter-se em sintonia com a fonte do poder. Qual é a fonte do poder? É Deus, né, gente? Como consequência, a sintonia mental do paciente com a causalidade, Deus, que é a causa primária de todas as coisas, se torna imprescindível para a recuperação da saúde, do corpo e da alma. Então, a conexão, a sintonia com Deus é o que nos fortalece. E como fazemos essa sintonia com Deus? Através da prece. Por quê? Qual o caráter geral da prece? Essa é a questão 659 do Livro dos Espíritos, a qual eles respondem. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E assim, sintonizados com Deus, Joana nos convida a ter forte vontade de mudar, observar os pensamentos, o seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas e saudáveis. É mantermos os nossos pensamentos elevados. Esse comportamento faz com que irradiamos e atraiamos energias positivas. E isso nos mantém saudáveis física e mentalmente. De Joana, que a firmeza do desejo em ansiedade, sem ansiedade nem tormento, a fim de que não se torne uma imposição, mas sim uma solicitação, concede tranquilidade ao enfermo, constituindo um primeiro resultado crescente, precedente à cura. Outra ferramenta apresentada por ela é o contato com a natureza. Em toda a criação, vige a lei da igualdade, graças à qual ninguém frui de felicidade em caráter de exceção. A luta é o clima por onde passam todos os seres na via da evolução. Então, o contato com a natureza, né? Contemplar sua beleza nas plantas, nos pássaros, no céu, nas águas, no vento, é entrar em contato com a nossa essência em Deus e permite ampliarmos a nossa percepção sobre a vida. E essa contemplação da natureza nos leva à 4ª ferramenta para o nosso autoconhecimento, a meditação.
a canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, a compaixão, a justiça e a paz de espírito. É quando acolhemos e refletimos as nossas emoções. Então a meditação é um processo de autoconhecimento que nos permite fortalecer as nossas virtudes intrapessoais, pois nos traz tranquilidade e reflexões sobre o nosso propósito de vida. E ao adotarmos essas 4 ferramentas, ao seguirmos esse caminho, que nos permite o fortalecimento das nossas virtudes intrapessoais, nós podemos desenvolvê-las e colocá-las em práticas. E por que intrapessoais? Porque nós estamos falando de autoconhecimento. Interpessoais e desenvolvê-lo primeiro conosco, para depois externalizar. E que são o auto-perdão, para poder perdoar o outro, a resignação, para entender o outro, o amor próprio, para amar o outro, e a autotransformação, para ser o exemplo. E nós não vamos minuciar elas todas, senão nós vamos precisar daquelas 2 horinhas, né, que nós não temos. Então sofremos porque ainda somos humanos, mas somos escritores da nossa própria história, da nossa própria vida. E só nós podemos modificá-las, reescrevê-las. A cura aos nossos sofrimentos só depende de nós mesmos. E o remédio, podemos achar que é muito amargo e não queremos. Ou podemos achar que é muito doce e nos curarmos. A receita, ela foi trazida há mais de 2000 anos pelo grande médico das almas, Jesus. O medicamento, o seu evangelho de amor e bondade. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Registrou Mateus essas palavras do Mestre. E o amor, como diz Joana, é o grande antídoto contra o sofrimento. Obrigada pela atenção, muita luz e muita paz a todos. Então agradecemos a Deus por essas palavras de entendimento sobre a nossa jornada aqui na Terra. No mundo tereis aflições, mas para nós que estamos despertos para o exemplo do Mestre, que veio exemplificar uma boa vivência no planeta Terra, passando por desafios, mas sempre entregando um lado melhor para o seu próximo, perdoando as ofensas, bondade para com todos, indulgência para as imperfeições alheias. Assim o Mestre nos ensina a verdadeira caridade, aquela que faz suportar a jornada mais pesada, que não atende diretamente os anseios da nossa mente, mas que conforta o coração daqueles perseverantes na mensagem do Cristo. Senhor,
agradecido que somos por toda essa experiência, pelos irmãos de caminhada que trocam experiências com cada um de nós, favorecendo o nosso entendimento, nos animando nos momentos mais difíceis, nos ajudando a levantar dos tropeços. Muita gratidão, Pai. E porque Tu és todo bondade e sabedoria, também te pedimos as bênçãos e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que nos tornemos amigos da paz e da harmonia, da bondade e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que esse sentimento nos revigore a nossa fé, para que ela aumente em nosso coração, para que a bondade se expanda e que o amor triunfe sobre todas as coisas. Com esse sentimento, pedimos então para dar por encerrado a exposição doutrinária dessa noite, dizendo: assim seja.